A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. O que é provação? E o que é tentação? Como saber se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado? É possível eu saber a diferença entre os dois? E como entender de onde vem a aprovação e de onde vem a tentação? Fique comigo até o final deste vídeo que você saberá, mediante a palavra de Deus, a diferença entre provação e a tentação. E quais são os seus objetivos, qual é o propósito disso. Você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. Bora para a mensagem? A leitura deste momento será feito no livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 7, depois versículo 12 ao versículo de número 15. E diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 12. Bem-aventurado um homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E versículo 16: Não erreis, meus amados irmãos. A paz de Cristo no seu coração. Que esta palavra, esse tempo que nós passaremos meditando na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor venha frutificar na sua vida, se assim você abriu o seu coração para receber da palavra de Deus. O que é provação? O que é tentação? Como saber se eu estou sendo tentado ou como saber se eu estou sendo provado? Primeiro vamos definir o que é provação. A provação é uma situação difícil em que a pessoa muitas das vezes se encontra uma situação de adversidade, uma situação de aflição, uma situação de saúde, de enfermidade, enfim. A provação, muitas das vezes, a provação é uma situação em que a pessoa muitas das vezes se envolve, encontra-se envolvida naquela circunstância. Não depende de você, não depende de mim. Situações inesperadamente acontecem em nossas vidas. De repente eu estou vivendo bem, uma situação muito boa, daqui a pouco eu me vejo numa situação completamente difícil, uma situação que muitas das vezes eu não consigo resolver. E qual é o objetivo desta aprovação?
A aprovação, ela testa a sua fé. Ela testa a sua fé diante de Deus. O objetivo é purificar, é fortalecer a sua fé, é desenvolver a paciência em você. É para você ter mais comunhão, mais relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, a aprovação ela tem a sua origem em Deus. É permissão de Deus. Deus é que promove, muitas das vezes, a aprovação em nossas vidas, permite que nós passemos por esta prova para nós sermos aprovados, para nós sermos purificados e para nós desenvolvermos uma paciência em meio à tribulação, em meio à provação, e assim estreitar a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que da boca da criança sai o perfeito louvor. Você já percebeu que você, quando está passando por uma aprovação, o seu louvor, a sua adoração, a sua oração são as melhores nesse período em que você está enfrentando, em que momento que você está passando por uma aprovação? Então Deus permite que as provações venham a acontecer em nossa vida. Mas a aprovação não é para nos enfraquecer, não é para nós nos afastarmos do Senhor Deus. Mas a aprovação é para nos fortalecer diante de Deus. É para fortalecer a nossa fé. É para desenvolver em nós uma paciência. É para melhorar o relacionamento, a comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que é provação? A aprovação é uma situação externa. Não depende de você. De repente você dorme bem, passa o dia todo maravilhoso, um dia abençoado, aí chega ao anoitecer, você vai dormir para descansar. E quando chega ao amanhecer, de repente você já é atacado, você já é tomado por uma notícia ruim, por um acontecimento inesperado, e que você se encontra envolvido naquela situação. Uma coisa que veio de fora, que veio numa situação externa. Então, a aprovação é uma situação externa. É algo que acontece fora de você e que você se encontra envolvido naquela situação, naquela circunstância. Por exemplo, você tem uma vida financeira muito boa, mas de repente, a sua vida financeira de repente vira. Ao invés de tornar água para o vinho, a sua vida financeira está um vinho, daqui a pouco vira uma água. Vamos dizer assim, vamos brincar assim, só para ilustrar. Então é uma provação. E você começa a se questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Mas na verdade, a aprovação era para fortalecer a sua fé. É para que você tenha uma comunhão com o Senhor, é para você desenvolver a paciência. E o que é a paciência? A paciência é a capacidade de resistir, de não desistir, é suportar as adversidades com tranquilidade, sem perder a calma. Como que você não vai perder a calma? Porque se você começar a desenvolver essa paciência, se você começar a buscar em Deus, a fortalecer esta fé, você vai entender que aquilo é apenas uma provação. E o Senhor vai te fortalecer e vai produzir em você, vai te dar paciência, tranquilidade, calma, para você não entrar em desespero e não perder a fé, a esperança, a confiança em Deus. E agora, e a tentação? E o que era a tentação?
Eu falei que provação muitas das vezes não depende de você. Muitas das vezes você é envolvido em uma certa situação, em uma certa circunstância. Você está passando por uma situação difícil, seja de adversidade, de aflição, doença, enfim, você é envolvido naquela circunstância, naquela situação difícil. Mas e a tentação? A tentação é uma coisa que parte de dentro de você. É algo que está diante de você e você se sente movido, você se sente atraído por aquela situação. Ou seja, de repente um dinheiro ilícito, de repente uma situação extraconjugal se apresentou diante de você e você se sentiu atraído por aquela situação. Então a tentação é uma atração, um estímulo, uma influência para a pessoa cometer o pecado. O objetivo e o propósito da aprovação é fortalecer a tua fé, desenvolver uma paciência e ter um relacionamento, uma comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a tentação? O objetivo, o propósito é destruir a sua fé. E uma vez destruída a tua fé, você se afasta de Deus. Então, o objetivo da tentação é destruir a tua fé e te afastar de Deus. Dito essas definições sobre provação e sobre tentação, e como entender e como identificar se eu estou sendo provado ou se eu estou sendo tentado. Tiago aqui começa dizendo que nós devemos ter uma grande alegria quando nós enfrentarmos tentações. Talvez possa parecer algo incoerente da parte de Tiago ao dizer que nós devemos nos alegrarmos quando nós somos tentados. A provação é uma oportunidade que você tem de fortalecer a tua fé, de desenvolver a paciência, de ter uma melhor comunhão, um melhor relacionamento com Deus. E a tentação é a oportunidade que você tem de demonstrar a sua confiança em Deus. A tentação é a oportunidade que você tem de demonstrar a quem você serve, a quem você adora e de quem você espera. Tiago vai dizer aqui, no versículo 13 desse capítulo 1 de Tiago: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus prova. Deus te conhece, Deus te sonda. Mas você conhece a si mesmo diante de uma provação, diante de uma tentação? Tanto a provação tem origem divina, tem origem de Deus, mas a tentação tem origem maligna, tem origem satânica. Satanás está por trás das tentações em nossas vidas. A provação fortalece a nossa fé, uma comunhão com o nosso Deus. E desenvolve em nós a paciência. Paciência é a capacidade de resistir, não desistir e suportar as adversidades com tranquilidade, sem perder a calma. A aprovação produz isso em nós. Nos traz uma melhor comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. A tentação tem por objetivo destruir a nossa fé e nos afastar de Deus. Então, dito estas definições, eu creio que eu já poderia encerrar o vídeo aqui.
você já saberia entender o que é provação, o que é tentação. A provação, muitas das vezes, é algo externo, uma situação externa que você se encontra envolvido. De repente, você se encontra envolvido naquela situação. Situação difícil, de adversidade, situação financeira, enfermidade, enfim, doença, enfim. E a tentação é algo que vai mexer com o seu interior. É algo que vai se apresentar diante de você. E você, no seu interior, você vai dizer não ou vai ceder àquela tentação. Então, você já consegue identificar o que é provação e o que é tentação. Mas para que não fique só nas minhas palavras, para que não fique somente no meu eu, vamos falar da palavra, vamos ler a palavra do Senhor Deus, para que você possa entender melhor. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22. Apenas esses 2 versículos e você já entende a passagem. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Satanás tenta, Deus prova. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Nós sabemos que Abraão teve um filho antes de Isaque, chamado Ismael. Mas por que Deus fala teu único filho? Porque Isaque é o filho da promessa. Olha que desceu agora fresquinho. Eu nem ia nem falar agora sobre Ismael. Sara era uma mulher estéril. Abraão era um homem adiantado em idade. O Senhor havia prometido a Abraão um filho que nasceria das suas entranhas. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus prometeu, chamou Abraão para sair da sua terra. Tinha 75 anos quando Deus fez essa promessa a Abraão. Mas foi passando o tempo, e o filho nada de vir, o filho da promessa nada de vir. E o que fez Sara? Sara pega a sua serva, Agar, e fala para ter relacionamento com Abraão, para ela dar filho a Abraão. Mas naquele tempo, o filho que a Agar fosse gerar seria de Sara. Era assim que funcionava naqueles tempos. Abraão não resistiu à tentação pelo fato da promessa do Senhor dar a ele um filho. Ele não resistiu à tentação de poder ser pai. E deitou-se com Agar. Se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, quase que Abraão põe tudo a perder. Então, nesse relacionamento de Abraão e Agar, nasce o filho deles, chamado Ismael. Mas Ismael é o filho da carne, pelo fato de ele não resistir, dele ceder à tentação. Mas Isaque é o filho da promessa. Por isso Deus diz, o teu único filho. A palavra diz aqui, nos ensina que Deus abençoou grandemente. Ismael foi uma grande pai de multidão, uma grande nação, vários filhos, várias nações nasceram através de Ismael. Deus abençoou Ismael porque também era filho de Abraão. Mas a promessa era Isaque. Então, passados 75 anos,
Abraão tinha 75 anos. 25 anos depois nasce Isaac, o filho da promessa. E depois de um certo tempo, Deus viu o amor que Abraão tinha por Isaac. Abraão estava dando todo o seu amor ao seu filho Isaac. É normal, é pai. Relacionamento pai e filho. E Deus então põe Abraão em prova. A provação nas nossas vidas, ela é para fortalecer a nossa fé e para mostrar para nós quem é a nossa prioridade. Em quem nós priorizamos? Eu sou pai, eu tenho um casal de filhos. A minha filha mais velha, tem o meu filho, que é a caçula. Todos os dois têm 20 e poucos anos. Minha filha é 22, meu filho 20, diferença de 2 anos. Eu amo os meus filhos. Mas o amor pelos meus filhos não pode ser maior que o meu amor pelo Senhor Deus. Porque se eu sou pai, foi Ele, Deus, que me deu condições de ser pai. Foi Ele, Deus Todo-Poderoso, que me deu condições de constituir família. Então a provação, além de fortalecer a nossa fé, mostra para nós quem nós priorizamos. Se é Deus ou se é aquilo que nós amamos ou aquela pessoa que nós amamos. Então o Senhor põe aqui Abraão em prova. Deus provou a Abraão. Ele pediu a Abraão aquilo que ele mais amava naquele momento, aquele que ele amava com muito fervor, que era o seu filho Isaac. A provação serve para fortalecer a nossa fé. Grave isso. A palavra do Senhor diz que da boca da criança sai um perfeito louvor. Em meio à provação, nós damos para Deus nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oração. E aqui, Gênesis 39, versículo 7 a versículo de número 12, vai contar a história de José. Que José passou por provação. Veja, eu falei aqui no início que provação é uma situação externa que muitas das vezes você agora deve ter percebido que escureceu, acabou a luz aqui. Na cidade onde eu moro aqui, não sei de onde você vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo ou vai ouvir. Eu moro aqui em Engenheiro Paulo de Frontin, a cidade interior do estado do Rio de Janeiro. E a concessionária aqui no Rio de Janeiro é a Light. A Light está brincando com a gente. Está desde cedo, desde muitos dias, a luz fica assim, indo e voltando, indo e voltando. Indo e voltando, indo e voltando. Então daqui a pouco a luz retorna, a energia retorna. Eu quero ver quando se queimar algum aparelho aqui em casa, se a Light vai pagar. Mas enfim, voltemos para o foco. Eu falei que a provação é uma situação externa, é uma circunstância externa que muitas das vezes você se encontra envolvido na situação. E o exemplo claro aqui é José, Gênesis 39, versículo 7 a versículo 12. Aliás, Gênesis 39, todo ele, 39, mas o que eu vou falar aqui, versículo 7 a versículo 12, vai falar que José já na casa de Potifar. Mas antes de chegar lá, eu quero falar o seguinte. Para exemplificar essa palavra aqui, essa passagem de José, vem confirmar o que eu estou falando. Que a aprovação é uma circunstância externa que muitas das vezes você se encontra envolvido. Por exemplo, o que fez José para os seus irmãos para ser vendido como escravo?
como escravo para o Egito. O que fez José? José nada fez para os seus irmãos, apenas revelou o teu sonho para os seus irmãos, revelou o teu sonho para o seu pai. Então José nada fez para ser vendido pelos seus irmãos para Potifar. José nada fez para ser vendido como escravo no Egito. Então, José, ele foi provado. A sua fé foi provada. E em todo o tempo a palavra diz que José não blasfemou nem se levantou contra os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de se vingar contra os seus irmãos quando se tornou governador. E ele não se vingou. E ainda disse que pelo fato dele estar ali, depois de você ler aí Gênesis 39 adiante, e ele disse quando ele estava ali no Egito, ele disse que era a providência de Deus, é Deus que enviou ele para ali. Olha só, é Deus que o enviou para o Egito para a conservação da vida dos seus irmãos e do seu pai, ou seja, da sua família. Olha a tamanha fé de José, olha a tamanha confiança, segurança de José nesse Deus Todo-Poderoso. Então a provação é uma circunstância externa, em que muitas das vezes você vai estar envolvido. Você muitas das vezes não fez nada para estar naquela situação, mas é permissão de Deus para fortalecer a tua fé, para você desenvolver esta paciência e você ter um melhor relacionamento com Deus. E aqui no versículo 7 de Gênesis 39, versículo 7 ao versículo 12, vai falar que José já se encontrava então na casa de Potifar, oficial lá de Faraó. E esse Potifar colocou toda a sua casa nas mãos de José para José administrar. E a palavra do Senhor diz que Deus era com José e a casa de Potifar prosperou, porque o Senhor, as mãos do Senhor estavam sobre a vida de José. Então aqui a palavra diz que José já na casa de Potifar, e ele sofria várias investidas da esposa de Potifar. Veja, José estava sendo provado no Egito e ainda sofreu uma tentação. Ou seja, José sofreu uma ação dupla. Ele passou por provação, e em meio à provação enfrentou a tentação, que era a esposa de Potifar. E ela todos os dias perturbava a José, tentando que ele tivesse um relacionamento com ela. E no versículo 9 desse capítulo 39 de Gênesis, José responde assim à esposa de Potifar: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José foi provado, em meio à sua aprovação, ele foi tentado. Ele fortaleceu a sua fé em Deus e não resistiu, e não cedeu às tentações do inimigo, não cedeu às tentações da mulher de Potifar. E ele preferiu fugir dali, saiu correndo da presença da esposa de Potifar. E aquela atitude em que ele cometeu rendeu-lhe uma prisão. Ele estava como escravo no Egito, e agora, além de escravo, agora tornou-se prisioneiro. Ele preferiu, não que ele quisesse ser escravo, mas já que ele sendo escravo, sendo temente a Deus,
Ele preferiu tornar-se prisioneiro do que ceder à tentação. Então você consegue aí, vai entendendo. Provação é uma situação externa, uma circunstância externa que muitas das vezes você está envolvido. Você não provocou muitas das vezes aquela situação, você está envolvido, você é envolvido naquela situação. José aqui é um exemplo claro do que é uma provação, do que é sofrer uma circunstância externa, um ataque externo, uma situação externa. José estava no Egito, passando por provação e em meio à provação, e ele foi tentado. E outro personagem que enfrentou, passou por provação, foi Jó. Capítulo 1 até o capítulo 2 vai falar das provações de Jó. Jó era um homem muito rico, era o homem mais rico no Oriente Médio, no seu tempo, período dos patriarcas. Era o homem mais rico do Oriente Médio. Era um homem justo, reto e íntegro, e afastava-se do mal. Mas Satanás, achando que Jó, adorava a Deus por causa da prosperidade, por causa da riqueza que Deus proporcionava a ele. Então, Satanás quis provar Jó, quis provar se a fé de Jó realmente era verdadeira mesmo, ou se era uma fé superficial. Eita glória, recebe aí. A aprovação serve para te mostrar se tua fé é verdadeira ou é superficial. Eita, desceu fresquinho agora, recebe aí. Então Satanás queria ver se a fé de Jó em Deus era verdadeira ou se era uma fé superficial, que só adorava, só acreditava quando tudo estava bem. Então Satanás investiu contra a vida de Jó, atacou na sua vida financeira, atacou na sua família, levando seus filhos, e por último atacou na sua saúde. E a palavra diz, o próprio Deus diz que Jó em tudo isso não pecou. Quando ele começou a falar que maldito seja o dia em que eu nasci, coisa e tal, papá, mas ele não levantou palavras contra o Senhor, ele não blasfemou e não murmurou contra o Senhor Deus. Ele ainda fala, Deus dá e Deus tira. Bendito seja Deus. Então, a provações que nós enfrentamos são situações em que nós somos, muitas das vezes, envolvidos. Circunstâncias que acontecem ao nosso redor para provar a nossa fé. Se nós temos uma fé verdadeira ou se nós temos uma fé superficial. Então, aqui eu dei para você 3 exemplos de provações, falando sobre Abraão, falando sobre José e falando sobre Jó. E agora eu vou te dar 3 exemplos sobre tentações, para você entender o que é provação, o que é tentação. Eu estou falando aqui diversas vezes, eu gosto sempre de frisar, repetir o que é provação, o que é tentação, para que você possa distinguir com clareza o que é cada uma delas e para você saber se você está sendo provado ou se você está sendo tentado. Agora vamos falar sobre tentação. O que é tentação? Tentação é uma atração, é um estímulo, é uma influência de alguém ou de alguma coisa que nos leva a cometer um pecado, que nos leva a nos afastar de Deus. E isso é terrível. O objetivo, o propósito da aprovação é fortalecer a sua fé, desenvolver uma paciência e melhorar a sua comunhão com Deus. E a tentação, o propósito é destruir a tua fé e se afastar de Deus. Se você colocar isso, se você ter isso em mente, você já consegue identificar se você está sendo provado ou se você está sendo tentado. Agora vamos falar aqui
sobre tentação. Vamos ler, para que não fique nas minhas palavras. Tentação é uma atração, é uma sedução, é um estímulo ou influência de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, Mateus capítulo 4 vai falar da tentação do Senhor Jesus Cristo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se lembra que Tiago disse que o Senhor a ninguém tenta, que ele não é tentado pelo mal e a ninguém tenta? Então o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo. Então as tentações em nossa vida são causadas pelo diabo. Então a provação, as provações que passamos têm permissão de Deus e vêm de Deus. Mas as tentações que aparecem, que surgem em nossa vida, têm origem em Satanás, no diabo. Porque a intenção dele é destruir a nossa fé. E uma vez destruída a nossa fé, nós nos afastamos de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Satanás vai te tentar no seu momento de fraqueza. José estava passando por provação. Estava enfrentando um momento de fraqueza. Estava longe da sua família, longe de seus irmãos e longe do seu pai. Em meio à provação, ele enfrentou uma tentação. Veja, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome. Quem é que fica fortalecido passando 40 dias sem comer e sem beber? Quem é que fica fortalecido fisicamente? Ele teve fome. E chegando-se aí vem as tentações. Satanás, a palavra fala que Satanás, a serpente, é astuto. Ele sabe a hora de atacar. Ele sabe o seu momento que você se encontra fraco espiritualmente. É naquele momento que ele vai te atacar. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só este versículo já nos mostra como nós devemos enfrentar as tentações em nossas vidas, tendo conhecimento da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor Deus todos os dias, meditando e estudando na tua palavra. Porque o Senhor respondeu a Satanás com palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso você encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Vamos lá. Ô Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos lá. Número de Deuteronômio, capítulo 8, versículo... Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, em meio às suas provações, em meio às tentações, lembre-se sempre, a sua vida precisa estar baseada naquilo que o Senhor te ensina, naquilo que Deus tem te mostrado através da sua palavra. No momento de fraqueza do Senhor Jesus Cristo, ou seja, fraqueza física, porque ele teve fome. O seu corpo físico estava debilitado, então ele precisava ser
se alimentar. Então fala, transforma essas pedras em pão. E o Senhor respondeu maravilhosamente, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás aqui acabou de usar o Salmo 91. Você que tem a Bíblia em casa, no Salmo 91, nada vai adiantar ela estar aberta na sua casa se você não meditar. E se você não trazer, se você não ser somente ouvinte, mas praticante. Você precisa ouvir e praticar a palavra do Senhor. Satanás usou agora o Salmo 91 com o Senhor Jesus. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Tiago disse que o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Tiago disse que o Senhor, Deus, não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eita, glória a Deus! Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você consegue entender então o objetivo, o propósito da tentação? É destruir a tua fé, é te afastar da presença de Deus, é fazer com que você se prostre diante do inimigo. A tentação ela serve para te iludir, para te enganar, para te seduzir, para te levar a cometer pecado. Você viu aqui, ó. Aqui no versículo 7 de Mateus 4 diz: disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago disse isso. Então, aqui, nessa primeira passagem de Mateus, falando sobre tentação, aqui o Senhor já nos mostra como vencermos as nossas tentações. É mediante a palavra, mediante a comunhão com Deus, é orando, vigiando. E Gênesis 3. Gênesis 3. Se a gente pudesse voltar lá no passado, lá no início, acho que um bocado de pessoas daria um bocado de cascudo na Eva, cascudo em Adão. Gênesis 3 vai falar sobre a tentação. A Eva cedeu à tentação. Gênesis 3, a tentação de Eva e queda do homem, ou seja, da humanidade. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Prestou atenção no que eu disse aqui, versículo 3? Olha o que diz aqui, Gênesis 2, versículo 17. O Senhor falando: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que eu chamei a sua atenção aqui?
Porque ela acrescentou aqui. Cadê? Versículo 3. Porque do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela acrescentou aqui. O Senhor não falou para não tocar. Falou não comer. Ora, ela acrescentou. Muitas pessoas têm acrescentado coisas que o Senhor não tem dito. Por isso a importância de você meditar constantemente, estudar a palavra do Senhor, porque pessoas, segmentos religiosos têm acrescido coisas à palavra de Deus que o Senhor, Deus, não disse. Seguindo, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mentira. O homem hoje em dia morre fisicamente e ainda morre espiritualmente. Tem muitos mortos espiritualmente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Realmente, abriu, os nossos olhos foram abertos. Perdemos a humanidade perdeu a inocência. E não somos como Deus. Sabendo o bem e o mal. E viu, olha o que representa a tentação. A tentação é boa, agradável e desejável. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a tentação, veja bem, voltando para Mateus capítulo 4, a tentação aos nossos olhos, a tentação é boa, agradável e desejável. Mas qual foi o fim de Eva? Qual foi o fim de Adão? Foi a expulsão do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. Então preste atenção. A tentação aos nossos olhos carnais. A tentação é boa, agradável e desejável. Mas qual é o fim? É destruição da fé e o afastamento da presença de Deus. Tenha isso em mente. E segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1 a versículo 27, vai falar sobre o quê? A tentação de Davi. Davi, ao ver Batseba tomando banho, ele não resistiu. Primeiro que era um período de guerra. E os reis deveriam estar na guerra. E Davi estava no seu palácio, no seu conforto, no seu aconchego. E viu, de repente chegou da janela, viu Batseba tomando banho. Sentiu-se atraído. A tentação é uma atração, é uma sedução, uma influência de alguém ou por alguma coisa. Então, Davi, ao ver Batseba, sentiu-se atraído, sentiu-se seduzido por aquela mulher, que era esposa do seu soldado, do seu oficial Urias, leal a Davi. Então, Davi, a tentação vem de nós, ela parte de dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que veio sobre nós tentação humana. A palavra do Senhor está falando, está nos ensinando que nós podemos resistir às tentações. Nós podemos resistir às tentações. Então, como nós vamos resistir às tentações? É mediante o estudo da palavra, é mediante a oração, é mediante a vigilância. Quando uma tentação se apresenta diante de nós, devemos fazer a seguinte pergunta: será que isso é legal? Será que isso vai me afastar ou vai me aproximar de Deus?
essa provação que eu estou passando vai me aproximar de Deus? Essa tentação vai me afastar de Deus? São perguntas que você precisa fazer para si. Mas você só vai conseguir fazer esse tipo de pergunta para si, para você mesmo, se você estiver meditando na palavra do Senhor, se você estiver orando ao Senhor. E Ele vai falar com você, e Ele vai te orientar. Na tentação de Jesus, preste atenção que Satanás, ele procurou tentar o Senhor Jesus Cristo no seu momento de fraqueza física, não fraqueza espiritual, fraqueza física. Esaú, quando voltou do campo, da caça, cheio de fome, Jacó, seu irmão, havia feito um guisado, havia feito uma comida. Ele Esaú abriu mão da sua primogenitura, trocou os direitos da herança, a maior parte da herança, por um prato de lentilha. Então, presta atenção, a tentação é você trocar a bênção, que é a presença de Deus, por um prato de lentilha. É isso que representa a tentação. É você trocar a presença de Deus por um prato de lentilha. No momento de fraqueza física do Senhor Jesus Cristo, porque ele teve fome. Satanás tentou. E Lucas vai dizer que Satanás o abandonou por um tempo oportuno. Ou seja, o que me dá a entender que nos dá a entender que Satanás continuou perturbando, tentando o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus venceu todas. E nós também podemos vencer as tentações. As tentações que vêm sobre nossas vidas, ela tem influência maligna. Mateus capítulo 4. E ela também tem influência do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17, diz assim: a tentação primeira, tem influência maligna. Segundo, tem influência do mundo. Diz assim: não ameis, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, desejo intenso, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a tentação em nossa vida tem, primeiro, a influência maligna. Segundo, tem a influência do mundo. E terceiro, a influência da carne. Romanos 7. Não vou ler Romanos todos. É que vai de 14 a 25. Olha o que diz aqui, Romanos 7, versículo 14. Porque Paulo dizendo aos romanos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O Senhor deixou os nossos mandamentos. Paulo está dizendo aqui que a nossa carne milita contra a lei de Deus. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa.
De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 25 diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A tentação sobre nossas vidas traz essa atração, essa sedução que mexe com os nossos desejos carnais, mexe com nossos olhos, a sedução. Nós somos atraídos pelo pecado, para o pecado. Nós somos seduzidos pelo pecado. E a palavra do Senhor nos diz que somente a palavra de Deus vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra do Senhor Deus que vai nos libertar das amarras, das armadilhas do pecado, das armadilhas de Satanás. Vigiai e orai. Mas se eu estou enfrentando tentação, se eu estou passando esta tentação, estou enfrentando esta tentação, como vencer? Existe possibilidade de eu vencer a minha tentação? Mateus 26, versículo 41, no versículo 26, quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no Getsemane, quando ele foi no jardim, no Getsemane, orar ao Pai, ele foi lá orar por 3 vezes ao Senhor, e as 3 vezes que ele voltou, encontrou os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dormindo. O Senhor Jesus diz para ele: vigiai e orai, porque eu espero que... Vamos ler aqui. Vigiai e orai para que não caia em tentação. 26, 41. Diz assim o Senhor: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se lembra que eu li aqui sobre Romanos, Paulo falando, capítulo 7, versículo 14 em diante? A nossa carne milita, luta contra o espírito. Nosso espírito quer fazer uma coisa, mas nós que temos uma natureza pecaminosa, quer outra, que vai contra as vontades do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então a maneira de vencer, resistir à tentação é vigiar e orar. É meditar na palavra do Senhor, é estar orando ao Senhor constantemente, é pedir ao Senhor que abra nossos olhos espirituais, assim como Eliseu pediu para o Senhor abrir os olhos de Geazi. Então a maneira de nós vencermos a tentação, a primeira maneira é vigiar e orar. A segunda maneira de nós resistirmos à tentação é Mateus 6,13. Que naquela oração que o Senhor diz, ensina a oração do Pai Nosso, e no versículo 13, capítulo 6, ele ensina a nós a pedirmos ao Senhor para não deixar que nós venhamos cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Então, a segunda maneira que nós podemos resistir é orar. Pedir ao Senhor para nós não cairmos em tentação. E não adianta bater no peito e falar que não vai cair em tentação. Você não é super-homem, você não é mulher maravilha. E outra maneira de nós resistirmos à tentação, Tiago nos ensina, voltando a Tiago, capítulo 4, versículo 7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O fato de eu sujeitar a Deus e resistir ao diabo já é um princípio para nós, para o diabo fugir de nós. Ele vai tentar. Toda vez que eu tento, Jó, ele foi tentado por Satanás. E qual foi o final de Jó? O que ele perdeu, Deus deu em dobro para ele. Jó se sujeitou ao Senhor Deus e Deus o abençoou. E como eu posso resistir ao diabo? Versículo 8, capítulo 4 de Tiago responde: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, como eu posso me aproximar e chegar diante de Deus? Através do estudo da palavra, através da oração, através da obediência. Abraão, ele foi provado, mas foi obediente ao Senhor. E até hoje, ele é conhecido como pai de uma grande multidão, pai de nações. Até hoje, ele é assim conhecido. José foi provado e tentado no Egito. Por ele ser firme durante a provação e resistir à tentação da mulher de Potifar, ele tornou-se governador no Egito. E toda a sua família, os seus irmãos, seu pai, sobreviveram àquela escassez, àquela fome que o mundo na época enfrentou. Então, você quer resistir à tentação? Identifique o que é provação. Identifique o que é tentação. Provação, ela serve para fortalecer a tua fé. A provação serve para fortalecer a tua fé e fazer com que você se aproxime cada vez de Deus e ter um melhor relacionamento com o Senhor Deus. E a tentação, ela vai destruir a tua fé e vai te afastar de Deus. Judas não resistiu à tentação do dinheiro, se afastou do Senhor Jesus Cristo e tirou a sua própria vida. Daniel, ele foi provado, mas foi fiel ao Senhor. Por causa da sua fidelidade, ele foi lançado na cova dos leões, mas os leões nem sequer chegaram perto de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram provados. E por causa da sua fidelidade, eles preferiram entrar na fornalha ardente do que se render a uma estátua de Nabucodonosor. Então, provação é a possibilidade, é a oportunidade que nós temos de mostrar a nossa fé, de sermos pacientes, de nós acreditarmos e entendermos, conforme diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, as tentações são humanas, ou seja, nós podemos resistir. A tentação é uma sedução, é um engano. Satanás queria dar todos os reinos para o Senhor Jesus Cristo, sendo que ele é o rei dos reis. E se ele é o rei dos reis, então ele tem o reino dos reinos. Como que ele poderia dar todos os reinos para o Senhor Jesus Cristo? Então a tentação é uma sedução, é um engano para destruir a tua fé e te afastar da presença de Deus. Então, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E lembre-se que a palavra diz que, lá em Lucas, vai dizer que Satanás, diabo, o abandonou por um tempo oportuno. Satanás não vai desistir da sua vida. Ele vai continuar tentando contra a sua vida.
Mas aquele que permanecer fiel até o fim herdará do Senhor a coroa da vida eterna. Que você possa fazer como diz aqui Tiago, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Espero que você tenha claro na sua mente o que é provação, o que é tentação. Que você possa identificar se você está sendo provado ou se você está sendo tentado. Como identificar? Mediante a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.